Capítulo 790. Todos os mausoléus foram construídos. O que foi feito não pode ser desfeito. Klein olhou para a página do diário em suas mãos enquanto seus pensamentos ferviam, enquanto as ideias continuavam surgindo e se despedaçando. Do seu ponto de vista, esta página do diário do imperador Roselle quase provou suas conjecturas anteriores. Ele escolheu mudar a força para o caminho do imperador das trevas em seus últimos anos, fazendo isso ao custo de enlouquecer para se tornar um verdadeiro deus da sequência zero. O que levou o imperador a tomar tal decisão? O que ele descobriu que resultou em sua agitação, imprudência e perda de compostura na página anterior do diário? E em comparação com aquela época, as suas emoções nesta página do diário parecem calmas e compostas, mas parece que ele é ainda mais extremo. É difícil imaginar o que o imperador experimentou ou encontrou em seus últimos anos que resultou em ter uma situação tão anormal. A loucura em que os anjos estão envolvidos para começar, ou é algo que aconteceu com a fé dos crentes que o manteve ancorado na sua racionalidade? Se ele fosse normal, não deveria se conter um pouco e se esforçar por certos resultados antes de encontrar uma oportunidade para devorar o sábio oculto? Klein pensou instantaneamente em muitas coisas, mas não conseguiu encontrar nenhuma evidência. E nesta página de pele de cabra havia apenas 2 linhas curtas de texto, como se indicasse a última página do diário da vida do imperador Roselle. O final do ano ou início do ano novo foi o dia em que suspeita-se que ele morreu no Palácio do Bordo Branco. Um imperador de uma época, as últimas palavras de um transmigrador? Klein suspirou silenciosamente enquanto virava para a pele de cabra por baixo. A página do diário não tinha data, mas no topo da página havia uma linha em Feisac. Segue imediatamente a página anterior. As palavras foram escritas de forma clara e elegante, muito diferente da caligrafia do imperador Roselle. Era óbvio que foi adicionado por outra pessoa. Provavelmente é uma nota da rainha misteriosa, para indicar que esta é a última parte do diário, escrita depois que o imperador disse que o que está feito não pode ser desfeito. Mas por que não há uma data? Klein ficou profundamente intrigado ao ler o conteúdo correspondente, seu olhar congelando. Acredito que não sou o único transmigrador neste mundo. Se houver mais alguém que possa ler meu diário, lembre-se de selecionar cuidadosamente seu caminho Beyonder. Uma vez que você escolhe isso praticamente confirma seus aliados e seus inimigos. Não posso dar nenhuma sugestão real porque eu mesmo não consigo ver as verdadeiras faces das 7 divindades ou daqueles deuses malignos. Isso pode estar parcialmente relacionado à segunda ardósia da blasfêmia que a antiga organização esconde. Infelizmente, só tenho uma ideia aproximada das partes ocultas e não consigo verificá-las. Da mesma forma, também não sei o que está escrito na primeira ardósia da blasfêmia. Um aviso útil é não escolher caminhos com sequência 0 que estejam ocupados e também ter cuidado com a sequência 0 e sequência 1 vizinhas. Sofri tremendamente nesse aspecto. Quanto ao que a sequência 0 representa, procure as outras páginas do meu diário se você não souber. Esta página equivale ao pós-fácil da minha vida. Se eu tiver sucesso, serei um deus e será outra história. Se eu falhar, não haverá futuro. Talvez, você sabe. Vá, meu amigo que entende meu diário, vá em busca do segredo da transmigração e da verdade escondida dentro dela. Estarei observando você, se ainda estiver vivo. Finalmente, deixe-me avisar que você deve se lembrar. Tenha cuidado com a lua. Klein não ficou surpreso por haver mais de um transmigrador. Afinal, ele conhecia há muito tempo um sênior na forma do imperador Roselle. Ele ficou intrigado com os detalhes que o imperador usou para determinar que não havia apenas um transmigrador.
Este foi um ponto muito importante, pois tinha grande significado sobre se havia problemas incomparáveis na sua tentativa de regressar a casa. Isso era como uma equação desconhecida. Sem exemplos e condições suficientes, não havia como obter a resposta correta, não importando como ele tentasse resolvê-la. Somente com equações suficientes ele poderia encontrar a resposta correta. O imperador deveria ter escrito suas descobertas sobre esse assunto nas anotações anteriores do diário. Infelizmente, não tenho como saber onde ele está para fazer uma busca e recuperação direcionadas. Klein suspirou silenciosamente antes de considerar os outros conteúdos no pós-fácil. O conteúdo oculto na segunda ardósia da blasfêmia que a ordem eremita do crepúsculo mostrou? Eles esconderam deliberadamente o conteúdo ou não o obtiveram. A segunda ardósia da blasfêmia foi dividida em duas partes, com a outra metade caindo nas mãos de outras facções. Meu caminho já foi determinado. Foi selecionado com base na exclamação encontrada no diário do imperador Roselli. Pelo pós-fácil do imperador, posso ter um pouco de certeza. O caminho do vidente não tem sequência 0 porque o louco Zaratu da sequência 1 ainda está vivo. E de acordo com a lei da conservação das características de Beyonder, HEHHEH, esta parte da subdivisão provavelmente pode ser chamada de lei da incompatibilidade. Se houver uma sequência 1, não há sequência 0. Preciso ter cuidado com Zaratu, Senhor Porta, Blasfemador Amon e Palê Zoroaste, bem como com as outras sequências 1 que existem nesses três caminhos. O que significa ter cuidado com a lua? Cuidado com a lua primordial? Isso poderia ser dito diretamente. Espere, o imperador aparentemente já pensou em explorar a lua vermelha antes. Será que ele finalmente se comprometeu a fazer isso e descobriu algo na lua, e foi por isso que alertou outros transmigradores para tomarem cuidado com a lua? A lua tem algo a ver com a transmigração? Sim. O tom do imperador indica que ele ainda tem alguns planos de contingência e pode não morrer completamente. Ele pode estar me observando. Também deve haver pistas para tais assuntos, e elas também devem ser escritas nas páginas anteriores do diário. À medida que conclusões e perplexidades passavam pela mente de Klein, ele finalmente ficou solene. Ele fez o diário em sua mão desaparecer e olhou para Ketoa. Você tem alguma coisa que queira perguntar? Ketoa cutucou os óculos pesados no nariz e curvou a cabeça educadamente. Honorável senhor louco, gostaria de saber se o imperador Roselli ainda está vivo. Essa pergunta tirou os outros membros do clube de tarô de seus próprios pensamentos enquanto olhavam agitados para o final da mesa de bronze. Embora o fato de o imperador Roselli estar vivo não estivesse diretamente relacionado a eles, nem traria qualquer influência óbvia, esse tópico foi suficiente para despertar a sede escondida no fundo do coração das pessoas em relação a rumores e fofocas. Achei que ficaria imune a esses assuntos depois de ser uma psiquiatra. Estou muito curiosa. Audrey olhou para o senhor louco com olhos brilhantes enquanto esperava que ele desse a resposta. Apenas Derek não estava interessado no assunto. A razão pela qual ele olhou para o senhor louco foi apenas porque todos os outros o fizeram. Na verdade, as perguntas da Rainha Misteriosa são basicamente direcionadas às páginas do diário que ela fornece. Klein não se sentiu perplexo enquanto ria habilmente. Talvez. Ao usar a resposta talvez, ele estava expressando que o imperador Roselli tinha esperança de se salvar. Quanto a saber se ele finalmente conseguiu ou se houve um acidente, não estava no escopo da pergunta que talvez não tivesse resposta. Talvez, o senhor louco está insinuando que o imperador Roselli ainda pode estar vivo? Ketoa e companhia sentiram como se tivessem ouvido o maior segredo do mundo,
pois se sentiram um pouco agitados e excitados. Contudo, também podiam sentir o tom subjacente nas palavras do senhor louco. Devido à falta de páginas no diário e por ter acabado de acordar recentemente, ele não foi capaz de determinar se o imperador Roselle havia aproveitado uma oportunidade. Determinar isso exigiria mais pistas e evidências no futuro. Independentemente disso, o imperador Roselle provavelmente estava mentalmente preparado para o assassinato. Sem permitir que a justiça, o enforcado e companhia pensassem nos problemas relacionados, Klein recostou-se e disse com um tom calmo: "É o que eu posso dizer." Force rapidamente abandonou suas fantasias sobre os últimos anos de Roselle enquanto olhava para o final da mesa de bronze. "Honorável senhor louco, desejo me comunicar em particular com o mundo." Isso terminará rapidamente. Sobre o que ela deseja se comunicar com German Sparrow? O assunto do Sr. X não acabou? Klein pensou perplexo enquanto balançava a cabeça gentilmente. Sim. Depois disso, ele bloqueou os sentidos dos outros membros e controlou o mundo para rir roucamente. Mais alguma coisa? Force deliberou por 2 segundos e disse: "Este é o problema. A cabeça do Sr. X me permitiu receber uma bela recompensa. Acredito que não paguei o suficiente neste assunto para corresponder à dificuldade da missão. Portanto, desejo compensá-lo. Quanto você deseja receber?" "Nada mal. Você realmente quer me compensar sem qualquer aviso. Embora a senhorita mágica seja um pouco gananciosa em obter vantagens mesquinhas, ainda é uma pessoa honesta. É muito normal obter algum lucro ao fazer uma transação. Não é considerado ganância." O agradavelmente surpreso Klein suspirou interiormente em elogio enquanto fazia o mundo rir. "Quanto você pode pagar?" Force hesitou por um momento e disse: 5.000 libras. Ela usou o preço de 10.000 libras que informou ao professor e planejou dividi-lo igualmente com o Senhor Mundo. Além disso, ela precisava de dinheiro, da bola de cristal e do ingrediente Beyonder, portanto, planejou vender as 2 propriedades e dar-lhe dinheiro diretamente. E quanto à razão pela qual Force foi tão generosa, tinha a ver com a missão ser mais difícil do que ela esperava, ao mesmo tempo que pagava um preço muito baixo. Além disso, estava cada vez mais com medo do mundo German Sparrow. Ela não se atreveu a ofender o aventureiro louco e o terrível caçador de recompensas. A família Abraham deu uma recompensa enorme. Klein controlou o mundo e disse rindo: "Se você puder usar grandes quantidades de moedas de ouro no lugar de notas, poderá pagar menos. Dependerá apenas de quanto você conseguir reunir. Vou tentar o meu melhor." Embora Force estivesse muito intrigada com o motivo pelo qual o Senhor Mundo valorizava tanto as moedas de ouro, ela não se atreveu a perguntar. Ele havia feito o mesmo com a transação da Madame Eremita anteriormente. Ela fez uma pausa antes de perguntar: "Senhor Mundo, quando você precisaria usar as viagens de Leimano?" "Pretendo alugá-lo antes e depois desse período para ganhar algum dinheiro e poderes Beyonder." "Alugar? Alugar um item místico?" Klein ficou surpreso ao ouvir isso. Ele nunca esperou que a senhorita mágica tivesse uma mente tão voltada para os negócios.